passar essa vergonha aqui. E isso aqui só foi para mostrar para vocês que hoje nós vamos estudar sobre as 7 trombetas. Oi gente, tudo bem com vocês? Aqui vocês estão no canal Bíblia Revelada. E bom, como eu já falei para vocês, hoje nós vamos estudar sobre um tema muito importante e muito polêmico, que é as 7 trombetas do Apocalipse. Então, sem mais enrolação, para a gente ir logo direto ao assunto, já se inscreve aqui no canal, deixa muito like, ativa o sininho das notificações e deixa aqui nos comentários alguma coisa legal que você achou desses vídeos ou dos vídeos anteriores. E não esquece de dar uma passada lá nas nossas redes sociais, já está passando aqui na tela, TikTok, Instagram e Twitter, principalmente no Instagram e no TikTok, eu estou muito ativa por lá, então é importante vocês passarem lá. Então, roda a vinheta. Então, bora lá. Não sei se vocês perceberam, mas desde o começo que eu comecei a fazer os vídeos sobre Apocalipse, nós temos uma cadeia de eventos históricos conectados. Não sei se vocês lembram das 7 igrejas, dos 7 selos, e agora nós estamos nas 7 trombetas. E o que são essas cadeias, afinal? São as várias ocorrências que vemos de eventos históricos em diferentes simbolismos. As 7 igrejas, os 7 selos e agora as 7 trombetas. Cada uma sempre complementando uma a outra, elas meio que se encaixam, e isso é proposital. A gente vai falar sobre isso mais pra frente. Ou seja, a gente acredita que assim como as 7 igrejas e os 7 selos, se você perdeu ou não assistiu, vai estar passando aqui nos cards. Então, assiste, que é muito importante, que eu vou retomar algumas coisas que eu falei nos outros vídeos. Então dá uma pausa aí, ó, tô esperando você pausar. E agora vamos voltar, né? Então, assim como as 7 igrejas e os 7 selos falam de eventos históricos, ou seja, eventos ao longo da história, coisas que aconteceram, assim também as 7 trombetas. Eu não falei isso no primeiro vídeo que eu fiz sobre Apocalipse, mas pelo menos o método que estamos usando aqui durante os vídeos é o método historicista. O que é isso? Eu vou explicar. É um método de interpretação do Apocalipse em que você vai abranger, por exemplo, eu pego por exemplo, no capítulo 12 de Apocalipse, e aí eu vou interpretar ele de uma forma que os eventos estejam no passado, no presente e no futuro, porque tem os futuristas que só aplicam tudo do Apocalipse ao futuro, e tem gente que só aplica tudo ao passado. A gente está usando aqui os três juntos, o passado, o presente e o futuro, e mais tarde vocês vão ver que isso realmente faz sentido. Desde já, gente, eu peço a colaboração de vocês, porque esse assunto do Apocalipse, principalmente esse, é um tema muito polêmico e onde tem vários símbolos muito complexos e opiniões divergentes entre si. E o que eu vou falar aqui não é a palavra final sobre o assunto, mas eu quero que vocês acatem isso como uma forma de interpretação do Apocalipse. E não só nesse capítulo que a gente vai estudar, mas em todo o Apocalipse. A gente não tem uma verdade absoluta sobre eles. Então, bora lá. Para primeiro a gente começar a ir para o capítulo 8 de Apocalipse, que é onde fala sobre as trombetas, a gente precisa entender o que significam trombetas na Bíblia. E eu te convido a abrir a Bíblia em Números 10, o versículo 4 e o versículo 5, e depois a gente vai pular para o versículo 9 e para o versículo 10, que diz o seguinte, aqui em Números 10, verso 4. Se apenas uma tocar, os líderes, chefes dos clãs de Israel, se reunirão diante de você. Quando a corneta der um toque de alerta, as tribos acampadas a leste deverão partir. Verso 9. Quando em sua terra vocês entrarem em guerra contra um adversário que os esteja oprimindo, toquem as cornetas, e o Senhor, o Deus de vocês, se lembrará de vocês e os libertará dos seus inimigos. Verso 10. Também em seus dias festivos, nas festas fixas, e no primeiro dia de cada mês, vocês deverão tocar suas cornetas por ocasião dos seus holocaustos e das suas ofertas de comunhão, e elas serão memorial em favor de vocês perante o seu Deus. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Vamos retroceder um pouquinho no tempo e vamos pensar lá em Israel, quando eles estavam tentando entrar em Canaã, passando por aquele processo inteiro. O que a gente viu aqui? Que quando uma pessoa tocava
uma trombeta, assim, uma corneta, como está na versão daqui do NVI, ele tinha 3 significados. O primeiro era para convocações religiosas, ou seja, festas que o povo de Israel tinha, que Deus estabeleceu e etc. Segundo, para guerras, quando a pessoa tocava a trombeta, ali também poderia significar que eles estavam entrando em guerra e os soldados deveriam se preparar. E o terceiro é para anúncios ou coisas normais assim que algum líder teria que avisar. Por isso que a gente entende que essa parte das 7 trombetas do Apocalipse seriam juízos prévios, ou seja, juízos de advertência para toda a humanidade. E muita gente confunde as 7 trombetas com as 7 pragas, só que elas têm uma conexão muito forte entre si, só que não são a mesma coisa. As 7 trombetas, pelo contexto que a gente vai ver aqui, elas se encaixam mais em um período antes da Porta da Graça se fechar, porque as 7 pragas, que a gente vai estudar um pouco mais para frente, elas ocorrem depois do fechamento da Porta da Graça. E as pragas acontecem por causa dos ímpios que nas sete trombetas não quiseram ouvir a voz de Deus e agora vão ter que passar por esses juízos de Deus. Então agora vamos entrar finalmente nas 7 trombetas e eu te convido a ler Apocalipse capítulo 8, do versos 2 até o verso 6, que diz assim: Vi os 7 anjos que se acham em pé diante de Deus, a eles foram dadas 7 trombetas. Outro anjo que trazia um incensário de ouro aproximou-se e ficou em pé junto ao altar. A ele foi dado muito incenso para oferecer com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro diante do trono. E da mão do anjo subiu diante de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. Então o anjo pegou o incensário, encheu-o com fogo do altar e lançou sobre a terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e um terremoto. Então os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocá-las. Novamente nós vemos aqui João em uma visão que a gente está estudando isso desde o começo. O que a gente tem aqui naquela visão? A gente parou no capítulo 7, que inclusive é do vídeo passado, e eu volto a dizer, assista, porque é muito importante para você compreender esse. Então João tem uma visão do santuário ali, e ele vê 7 anjos se levantando para tocar as 7 trombetas que eles tinham em suas mãos. E isso, a gente vê que um anjo com um incenso, que tinha as orações dos santos, que no caso tinha no último capítulo, um anjo estava com incenso, né, que são as orações dos santos, mostrando que nesse momento Jesus ainda intercede pela humanidade. Esse daí já é um outro assunto sobre o santuário, mas o incenso, ele geralmente é associado às orações que sobem como um cheiro suave para Deus. E Deus não estaria recebendo orações se Jesus ainda não estivesse intercedendo por nós. Então, não faz sentido que as 7 trombetas, como alguns falam, seja só para o final, só antes da volta de Jesus, como vai acontecer com as 7 pragas. Então, agora nós vamos estudar a primeira trombeta. Te convido agora a ler Apocalipse 8, verso 7, para entendermos mais um pouquinho o que vai falar aqui nessa primeira trombeta, que diz o seguinte: O primeiro anjo tocou a sua trombeta e granizo e fogo misturado com sangue foram lançados sobre a terra. Foi queimado 1/3 da terra, 1/3 das árvores e toda a relva verde. Bom, como a gente viu nesses versos, foram lançados sobre a terra fogo, granizo e, dependendo da sua versão, pode estar escrito aí saraiva, e sangue. Mas o que isso significa? Estes elementos, eles representam juízos sobre a terra. E já a terça parte, que ele fala aqui, terça parte de cada coisa, representa uma medida incompleta. Mas qual foi o cumprimento dessa primeira trombeta? Bom, essa primeira trombeta se cumpriu na destruição de Jerusalém no ano 70 e nas perseguições feitas pelos imperadores Trajano e Adriano por volta de 135 por ali, onde dezenas e milhares de pessoas foram destruídas e massacradas. E não sei se vocês perceberam, mas assim como as 7 igrejas e os 7 selos estão falando sobre o primeiro século em si, as 7 trombetas também estão falando sobre uma coisa que aconteceu no primeiro século, mostrando que elas têm uma relação entre elas, só que elas mostram divisões diferentes. As 7 igrejas, elas mostram o estado da igreja naquele momento. As 7 selos, eles mostram ao longo da história inteira. E aqui os 7 selos.
Agora nós vamos aprender sobre a segunda trombeta. E eu te convido a ler lá em Apocalipse, capítulo 8, mais uma vez, o verso 8 e o verso 9, que diz o seguinte: O segundo anjo tocou a sua trombeta, e algo como um grande monte em chamas foi lançado ao mar. Um terço do mar transformou-se em sangue, morreu um terço das criaturas do mar e foi destruído um terço das embarcações. O que a gente vê aqui nessa segunda trombeta? A gente vê uma montanha em chamas que foi lançada ao mar. E o que representa cada elemento desse? Montanha na Bíblia representa povo, nação ou poder, de acordo com Isaías 2, o 2 e o 3, se você quiser conferir. Fogo, como a gente já viu na última trombeta, representa o poder de julgar ou destruir, de acordo com Isaías 10, 16 e 17. E mar representa povos, multidões, nações e línguas, como a gente viu no primeiro vídeo aqui sobre a série do Apocalipse, que vai estar passando aqui na tela. De acordo com Apocalipse 17, verso 15. E transformar-se em sangue representa guerra ou derramamento de sangue ou morte, assim, tudo que envolve guerra. Então, qual é o cumprimento dessa trombeta? Essa trombeta ela nos remete às invasões das tribos bárbaras que provocaram a queda do Império Romano, tendo seu cumprimento com as 10 tribos que invadiram a Itália entre 352 a 456. E agora nós vamos para a terceira trombeta e vamos ler lá em Apocalipse 8, verso 10 e verso 11. Que diz o seguinte, verso 10: O terceiro anjo tocou a sua trombeta e caiu do céu uma grande estrela, queimando como tocha sobre um terço dos rios e das fontes das águas. O nome da estrela é Absinto. Só uma pausa aqui no versículo. Absinto, só para reforçar para você, é um tipo de planta que é muito amarga. Fica com isso na cabeça que a gente vai entender um pouco mais para frente. Tornou-se amargo um terço das águas e muitos morreram pela ação das águas que se tornaram amargas. E o que a gente vê nessa terceira trombeta? Bom, a gente vê uma estrela caindo do céu e deixando as águas amargas. Estrela em Apocalipse, como a gente já viu, representa mensageiros de Deus, tanto anjos como homens. Se você quiser conferir, está lá de acordo com o que a gente viu em Apocalipse 1:16, Apocalipse 1:20 e como a gente vai ver em Apocalipse 12, verso 1. Então, a queda da estrela simboliza a apostasia da igreja cristã, onde ocorreu um afastamento coletivo da verdade. Todo mundo não queria mais saber de Deus. E eu vou ler esse versículo com você, que está lá em Judas 1, verso 12 e verso 13, que ele fala um pouquinho sobre estrelas errantes. Eu vou explicar depois que ler o verso. Que diz o seguinte, Judas 1, verso 12. Esses homens são rochas submersas nas festas de fraternidade que vocês fazem, comendo com vocês de maneira desonrosa. São pastores que só cuidam de si mesmos. São nuvens sem água, impelidas pelo vento. Árvores de outono sem frutos, 2 vezes mortas, arrancadas pela raiz. Verso 13. São ondas bravias do mar, espumando seus próprios atos vergonhosos. Estrelas errantes para as quais estão reservadas para sempre as mais densas trevas. Então, o que é que Judas está falando aqui? Não é o Judas que traiu Jesus, não. Gente, por favor, eu pensava isso, mas não é. Enfim, o que é que ele está falando aqui? Ele está se referindo aos falsos profetas ou aqueles profetas que eram de Deus e se desviaram, tornando as águas amargas, ou seja, levando os homens a pecar e tornando essas águas mortais. E absinto, ele se refere à planta, como eu já falei. Absinto é uma planta bem amarga, então tem uma conexão aí. E não sei se você percebeu, essa terceira trombeta também se refere ao terceiro selo ou terceiro cavaleiro, como você quiser chamar. É o cavaleiro preto do Apocalipse, ou seja, a gente vê aí que os assuntos do Apocalipse vão se conectando e os seus períodos são praticamente correspondentes. Bom, agora nós vamos para a quarta trombeta que está lá em Apocalipse, capítulo 8, o verso 12, que diz o seguinte: O quarto anjo tocou a sua trombeta e foi ferido um terço do sol, um terço da lua e um terço das estrelas, de forma que um terço deles escureceu. Um terço do dia ficou sem luz e também um terço da noite. Então, o que a gente vê aqui nessa quarta trombeta? Que o sol, a lua e as estrelas se escureceram por uma terça parte delas. Como a gente sabe, o sol, a lua e as estrelas, elas foram criadas lá no começo do quarto dia com a função de iluminar a terra.
E o que isso significa no contexto do Apocalipse? O que isso que eu falei tem a ver? Significa que na quarta trombeta houve um período de trevas espirituais e intelectuais, onde a luz do Espírito Santo que brilhava tão fortemente apagou-se nas trevas dos homens. E quando que isso teve seu cumprimento? Acredita-se que foi no período da Idade Média, ou também chamada Idade Escura, onde as trevas espirituais e morais atingiram toda, mas toda a humanidade. E nesse período também foi o qual surgiu o ateísmo secular e também foi questionada a existência de Deus. Para não ficar muito longo para vocês, eu vou dividir esse vídeo em duas partes. Até aqui a gente falou sobre a quarta trombeta. No próximo vídeo, o vídeo da próxima semana, nós vamos falar sobre as 3 últimas trombetas, os 3 ais, e são muito importantes. Não sei se vocês conseguiram perceber, as 4 trombetas elas são divididas. A gente vai falar um pouquinho isso no vídeo que vem, mas já adiantando para vocês, as 7 trombetas são subdivididas em 4, as 4 primeiras, e as 3 últimas, assim como os 7 selos. Então a gente já vê aí outra conexão. Então, muito obrigada por assistir esse vídeo até aqui. Já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho das notificações, deixa muito like, que me ajuda muito por aqui. E também nos segue nas redes sociais, vai estar passando aqui na tela, @BíbliaRevelada_. E se você gostou desse conteúdo e quer a parte 2, comenta aqui embaixo, hashtag quero a parte 2. Bota aí, hashtag quero a parte 2, que eu vou estar curtindo todos os comentários. Um beijo, Deus abençoe muito vocês e até a próxima. Tchau!